Pedro volta já com mais informações pra gente. Eu já estou aqui com a doutora Maitê Pimentel. Hoje vamos falar como não sair da dieta no final de semana, porque tem gente, Maitê, Oi. tudo bom, Bela? Tudo. Que coloca tudo a perder no final de semana, né? E esse é o interesse de todo mundo, né? Porque mesmo quem tá com o peso ideal, sempre dá uma aumentadinha no fim de semana. Então tem que fechar sempre no azul, né? Sim. Não tem jeito, né? E se aumenta um pouco no fim de semana, vai ter que se lascar para poder perder na semana. Sim, porque né? é muito mais fácil a gente ganhar peso do que a gente perder, Com né? certeza. E quem tem vida social, muitos eventos, ou, né, até Gosta de em comer, casa, né? que a família inteira acaba comendo mais, sempre aumenta no fim de semana. Então, agora tem aqueles vilões, né, que fazem a gente engordar. Sim. E tem aqueles alimentos que a gente pode fazer uma substituição que vai ajudar, né? Então hoje a gente vai dar as dicas. Oba! Como comer corretamente, até em restaurante, em festas. E o que você vai fazer tecnicamente para não engordar tanto? Para conseguir não ter uma jogada longe aí da dieta e uma perda muito grande, que aí tem gente que desiste, né, Maitê? E às vezes você faz dieta certinha de semana e aí você acaba compensando. E aí no final do mês não perdeu nada. Aí a pessoa desanima. É isso Desanima. Vamos ver os nossos mitos e verdades? Olha, vamos ver o primeiro. Beber suco de laranja não engorda muito. Mito. Esse é um mito gigante, né? Olha, isso é uma coisa que é muito comum a gente ver, principalmente quando as pessoas saem pedir suco de laranja, né? Quando a gente faz um suco de laranja, olha só, a vitamina da laranja, que tem bastante vitamina C, que é bom para resfriado, para a imunidade da pessoa, ela é fotossensível, Kátia. Então, a vitamina, você tem que tomar na hora. Eu tenho que fazer o suco e já tomar na hora. Então, não é que laranja não é bom. Para as crianças, a gente precisa dar, mas faz o suco e no máximo dentro de 30 minutos que você tem que dar, por causa das vitaminas. Mas para eu fazer um suco de laranja, assim, um copo, eu uso umas 4 laranjas, né? E se você usa um suco de laranja que foi feito de manhã, pôs na geladeira, usa essas coisas que não são naturais, o que você está tomando? Vitamina? Não, é um caloria, balde né? de açúcar. E se ainda vem escrito na embalagem néctar de laranja, Nossa! E aí tem antioxidante, não tem antioxidante, tem corantes, tem coisas que não fazem bem. Então, ó, um copo de suco de laranja chega a ser mais ou menos um bife à parmegiana. a quantidade de calorias de um copo de suco de laranja de um bife parmegiana? E acha que, dá mais um, Daquele pelo amor de frito? Deus. Engorda muito. Deus! Então não é pra ficar tomando suco de laranja como se fosse água. Isso não quer dizer que então você pode comer bife parmegiana todo dia, né? Eu vou substituir. Não, também não é por aí, né? Vamos ver mais um. Beber água com gás engorda. Mito. Mito. Tem muita gente que acha que água com gás não pode. Mas né? o gás não dilata o estômago da gente, aí depois a gente vai achar que tem que comer sempre muito mais? Ele dá uma estufada, Dá, mas né? a quantidade de caloria Não. é a mesma. Então água com gás ou água natural, em valor calórico, é a mesma coisa, tá? E o que acontece? Às vezes, esses gasezinhos, eles dão mais saciedade para a pessoa. Tem muita gente que gosta de água com gás, com limãozinho espremido, porque parece que dá essa estufadinha que você falou. Estufada, né? E aí você inibe um pouco o apetite. Então é saudável tomar água com gás, Pode sim. tomar. Vamos ver mais uma? Comer 3 pedaços de bolo no sábado é melhor do que comer um pedaço na sexta-feira, um no sábado e outro no domingo. E aí? E Essa aí, é difícil. A gente perguntou para um monte de gente na produção, todo mundo errou, Kátia. eu acho que é melhor comer os 3 pedaços no sábado. Porque você come os 3 no sábado, aí você já fez uma atividade física na sexta, no domingo, para compensar aquilo que você se estrepou no sábado. É verdade. Então é melhor a gente comer tudo que é engordante num dia só. Então tome o vinho, come a pizza, come o bolo de chocolate, tudo no sábado, por exemplo, do que sexta, sábado e domingo. Por quê? Quando a gente come doce ou esses carboidratos que tem muito açúcar, você eleva um hormônio que chama insulina. A insulina é um hormônio anabolizante, engordante. Então ela vai desregular teu metabolismo, fazendo você reter mais. Se você aumenta a insulina na sexta, no sábado e no domingo, você perdeu 3 dias de dieta. Então, por isso que a gente tem até, quando faz medicina do esporte, fala do dia do lixo. E não os dias do lixo. E nem o dia da caçamba.
Porque aí... É pior que é verdade. Aí enfia tudo, né? aí eu posso. Aí come um bolo inteiro, 5 não. pizzas, aí não tem condições. Mas vou te falar que depois que você começa a fazer as coisas bem regradinhas, você não consegue mais comer 3 pedaços de bolo. Não consegue. Porque aquilo te enjoa. Aí você come um pedaço de bolo, você come tudo, mas come tudo menos. Sim. E depois você já sabe que você vai ter que compensar na atividade, não vai ter saída. Então, quem tá de dieta, vamos ter um dia de lixo? Sim, eu acho importante. Eu Mas não acho de que tem que ser- caçamba, mas né? não de caçamba. E priorize. Então, se você vai ter bebida alcoólica, se você vai comer numa festa, é naquele dia que você vai fazer tudo. Chega no domingo, aí não vai comer macarronada, né? Então, aí a Porque gente vai a comer gente tem salada, carboidrato, que é a proteína. mesma coisa, né? Isso. E por isso que muitas pessoas fazem dietas e aí, parece que uma hora não vai mais. Então tem que ter um dia de lixo para você alterar esse metabolismo com a resistência insulínica para depois começar a fazer a dieta direito e fazer o efeito. Até eu tá? tava falando sobre isso com a Pamela. Por Falei quê? pra ela falar com você. Porque ela tá fazendo dieta. Uma menina, ela não come quase nada. Eu falei pra ela, conversa com a Maite que você tá fazendo as coisas. Come clara de ovo. Ela comeu hoje clara com ovo com... Não, batata doce já não comeu. Mas ela come clara de ovo com outro negocinho qualquer. E depois come batata doce com brócolis e ovo de novo. Tá. E não tá emagrecendo. Mas o corpo acostuma, não acostuma? Sim, exatamente. Então você tem que fazer técnicas para desacelerar o metabolismo ou acelerar. Uma delas é fazer isso. E ela faz muita atividade física. Por isso Não, que eu falei, depois eu falo conversa com com a Maitê. Vamos ver mais uma? Beber líquido durante a refeição ajuda a digerir melhor os alimentos. Volta e a gente fica sabendo se é verdade ou não. Vamos ver se é mito ou verdade. Ó, beber líquido durante a refeição ajuda a digerir melhor os alimentos. É mito. É mito gigante. Piora, não piora? Piora. Olha só como funciona. Quando a gente está comendo, o alimento vai descendo até o intestino delgado. Em 30 minutos, aumenta o IGL-1, que é o hormônio da saciedade, vai para o cérebro um hormônio e fala por 20 minutos. Para de comer que você já comeu. Já deu. Então, se a pessoa for compulsiva, come tudo rápido, ou bebe líquido junto, vai o quê? Você não vai ter essa saciedade precoce. Então, se você come muito rápido, quando vier a informação cerebral de parar de comer, você já dilatou o estômago. Eu já tô lotada. Se você beber o líquido junto com a refeição, não vai chegar o bolo alimentar para dar informação, porque vai indo junto com a água, aí não faz esse bolo. Então, tem que tomar água 30 minutos ou uma hora antes da refeição ou depois da refeição. Durante a refeição, se eu tomo meio copo, aqui tem mais de meio, né? Tudo bem? Ou mesmo assim interfere? Mesmo assim interfere. E sopa? Também, né? Sopa também, por isso que sopa às vezes não dá tanta saciedade. E aí a gente come um monte de pão junto, Exatamente, torrada. porque vai descendo, 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 parece que não encheu. E Ou sopa engorda, é outra coisa que as pessoas às vezes erram. Acho que sopa é light, né? Sopa é coisinha de quem tá doente, que é uma vitaminazinha, não é? Mas não. põe batata, põe mandioquinha nessa Põe creme sopa. de leite mesmo light. Nossa, que delícia. Eu falo que é a sopa da bruxa gorda no consultório, eu brinco, Ó, porque quer- não dá. Quer ver? Caldo verde. Você fala assim, mas minha bisavó fazia. É batata, é linguiça e aí a couve, né? Salvou foi a Só a couve. couve. Né? É light, tem muita couve. É diet. Vergonha na cara. Não tem jeito, não. Ó, e se vai nesses rodízios de sopa, então... Nossa Tem de 4 Senhora. queijos. De E carne é tudo seca. com creme de leite que coloca pra engrossar. E pra, na verdade, ficar mais tempo ali, com aquele cheirinho gostoso, com aquela cremosidade pra você pegar, né? Então, vamos ver mais uma, olha. Evitar ir em restaurantes no fim de semana é a melhor saída pra não engordar. Mito. Depende do restaurante, né? E outra coisa, se você nunca tiver vida social, se nunca for em festa e nunca vai em restaurante, a vida fica chata. Fica mesmo. A gente tem que entender que não é pra gente se privar de fazer as coisas pra ser magro. A gente tem que ir nos eventos e saber se comportar. Então- Essa que é a diferença, né? Porque senão a pessoa faz tudo a dieta e depois engorda tudo de uma vez, né? Porque fala, ai, tô livre da dieta, agora eu vou ficar comendo em tudo que pode. Agora é verdade que, eu fiquei sabendo, dizem, né? Que você faz o dia do lixo, vamos dizer, você fez ontem, feriado, dia do lixo. Você tem 24 horas para fazer atividade física para compensar aquela caloria ingerida? Exatamente. Isso tem por causa do pico do cortisol e de várias enzimas que você tem para digerir. Então, é verdade. Então você tem 24 horas. Não é para você deixar, ai, no fim de semana eu vou fazer. Aí você não perde tudo que você engordou. Então, comi demais ontem, hoje eu tenho que queimar essas calorias todas. A mesma coisa, muita bebida alcoólica, você tem que fazer o suco detox num outro dia.
Não Pra adianta uma desintoxicar semana depois, né? Não adianta uma semana depois. Aí fala assim, mas eu bebo sábado e domingo, na segunda eu faço o detox. Você só adianta resolve tanto. do domingo, né? Exatamente. Vamos ver mais um? Tomar leite sem lactose no café da manhã emagrece. Ó, isso vai pegar um monte de gente. Eu acho que não emagrece, não. Acertou, isso é mito. É mito, né? Aqui a gente tem o leite sem lactose, mas ele continua, só não tem a lactose, mas o resto ele tem, né? Isso é uma coisa que a gente agora tem que prestar muita atenção, porque existe agora sem glúten, sem lactose, diet, light, e aí você começa a se perder. O que eu tenho que comer? Quando a gente fala em leite sem lactose, a gente tem retirado a lactose, que é para quem tem intolerância à lactose ou alergia à lactose, mas não necessariamente é um leite menos calórico. Às vezes até o oposto, a gente aprendeu isso com chocolate, por exemplo, daí o tipo tradicional, Pois né? é, muitas vezes você pegar o valor calórico desse leite, ele é maior do que um semidesnatado, um desnatado. Agora, a gente tem aqui o leite de amêndoas. A amêndoa é super calórica. Por isso mesmo, porque quem tem intolerância tem que ir para o leite de amêndoa, tem que ir para o leite de arroz. Mas muitas vezes isso é muito mais calórico. Então, às vezes eu posso estar achando que estou fazendo um bem danado para minha saúde tomando leite de amêndoas e ele é mais calórico até do que o leite integral, né? Muito mais calórico. E, ó, o leite de arroz, para quem tem intolerância à lactose, é uma coisa que dá para fazer em casa e não é tão calórico. É fácil de fazer, É sabe? facinho? Nunca fiz. 1 litro de água, É. 2 xícaras de arroz, Tá. meia xícara de sal, aquela baunilha, a fibra, e aí você coloca tudo no liquidificador. Aquela fava de baunilha? A fava, isso Bato mesmo. tudo. Bate tudo. E aí Arroz você... cru? O arroz cru. Aí bate tudo, aí você vai tirar aquele caldo. Depois você pega o que sobrou, põe mais um pouquinho de água e bate mais no liquidificador, por causa do grãozinho do arroz. E aí você coloca na geladeira, tá? Isso daí você pode dar uma engrossadinha com alguma coisa, vai, até um pouquinho de leite de amêndoa, e você deixa na geladeira consumível em 2 a 3 dias. Tá. Tá? Mas Então, isso pra quem quem é tem intolerância à intolerante, lactose, e é o menos calórico. Tá? E o leite de soja? O leite de soja é uma boa opção também né? para quem é intolerante. Tem menor caloria, também tem menor caloria, só que tem que ter cuidado algumas pessoas. Por exemplo, é para dar leite de soja para os adolescentes, para as meninas que ainda não menstruaram? Que não, né? Porque ele é um hormônio natural, não é? Aí ele pode desencadear uma puberdade precoce, então não é para substituir o leite pelo leite de soja. Tá. Aí a gente fala, tem bastante cálcio? Não tem. Ah, não Então, tem para cálcio. quem tem osteoporose, não é uma boa indicação a gente usar o leite de O leite soja. de soja. Tá? Tá. Mas para quem tem colesterol alto, é uma boa indicação. Para mulheres que já estão no climatério, na fase que antecede, né, a menopausa, é uma boa pedida a soja? Sim, É, porque né? ela tem os hormônios naturais, melhora muito aquela questão do fogacho. Tá. Agora, a diferença do leite integral, semidesnatado e desnatado, é só a gordura? É principalmente a gordura. Então, o integral é o que tem mais gordura. Tem 90% de água e quase o resto tudo de gordura. 90% de água e 10% de gordura. E aí, a gente tem A, B e C, não tem integral? Tem. O A, B e C, qual é a diferença? A pasteurização é quando que você tirou as bactérias, os micro-organismos, porque todo leite tem bichinhos saudáveis, não é coisa ruim. E isso, quanto mais você vai pasteurizando, você vai tirando. Então, qual que você tem A, B e C? O C é que você tem que consumir muito rápido. Mas o dentro C de é 1, tão 2... aguado. É, mas ele tem mais micro-organismos. Sabe que parece que ele é o soro do A. Não parece? Que tão aguadinho que é o danadinho? O A você pode consumir em 3 dias e Tá. o B mais ou menos. Essa é a diferença. Mas todos têm gordura e isso para quem tem colesterol ou É gordura de péssimo, fígado né? é péssimo e é calórico. E o semidesnatado? Tem menos gordura e o desnatado menos ainda. Aí, ó, uma coisa, isso é legal. O quê? Você vai falar, então esse tem menos caloria, então eu vou beber esse de manhã em vez desse. Mas esse deve ter mais cálcio que este. Não, cálcio Não. tem igual. Então não sei. Olha que legal. Quando a gente tem um pouco de gordura, dá mais saciedade. Ah, então de manhã é melhor tomar semidesnatado. Pra você não ficar beliscando até a hora do almoço. Ah, que legal. Porque olha só, isso daqui é 70 calorias e esse 90 calorias. Então a diferença é, é pouca, né? É verdade. Então, para quem tá numa dieta e realmente não quer ficar beliscando, eu tomaria o semidesnatado. Pra dar saciedade. Sim. Volto pra gente falar das frutas, que eu já vi umas ali que eu vou te dizer. E tem umas tantas perguntas. Agora, estando com a doutora Maitê Pimentel, vamos para as perguntas? E a gente já fala também das frutas. Ó, a Vera pergunta se é melhor adoçar o café com adoçante ou açúcar mascavo. Muito bem, Vera.
Ó, o que é menos calórico, quer dizer, que não tem caloria, é adoçante, tá? A gente sabe que o açúcar mascavo é mais natural, não é industrializado, tem menor quantidade de açúcar do que o açúcar refinado. Mas, por exemplo, para um diabético, não é para trocar adoçante nenhum, né? por açúcar mascavo. Isso Mas é uma pergunta que acontece Pra muito. quem não é diabético, Se não tiver muito acima do peso, é uma boa Pode, opção. né? Aí você fala, qual dos adoçantes que seria o melhor? Sempre a sucralose, tá? Criança não pode usar adoçante, porque Nenhum pode fechar tipo? a cartilagem hipofisária. tá. A sucralose pode. a sucralose Então, pode. para as nossas crianças diabéticas que estão em fase de crescimento, usa sucralose, para quem está em dieta também. Qual é a quantidade permitida? Que às vezes você fala, eu não sei quanto que eu posso usar. É muito, Kátia. É muita Até coisa? o quê? 45 gotinhas por dia ou 18 saquinhos por dia. Ai, gente, 18 saquinhos, não dá pra você... Quantos cafés você toma por dia para usar 18 saquinhos? Não tem aquela história que adoçante dá câncer? É, tem gente que fala, né? Foi feito estudo e realmente pode, em ratinhos foi, mas assim, é uma quantidade tão elevada que seria um barril de adoçante por dia. Então, pelo amor de Deus, nem que a gente queira não consegue tomar tudo isso, né? Então não precisa ter medo de usar adoçante. Então a Vera, se não tiver acima do peso, pode escolher até o açúcar mascavo. Pode. E se tiver, a sucralose. Isso. Vamos às frutinhas? As Porque frutinhas. todo mundo acha que é fruta. Ah, pode, tá liberado. Aí você fala, ai doutora, eu comi uma manguinha. Pode manga? Pois é. Pra quem quer emagrecer, Olha só, a frutose vira glicose. vira açúcar. Ou seja, isso é açúcar mascarada. É como se fosse um pedaço, uma fatia de bolo. Sim. Tudo bem, tem vitamina, né? Mas Sim. Inclusive até a manga, ela tem o ácido gálico, que é uma substância que diminui o câncer de pulmão e de intestino. Ah, é? Então toda a fruta, quase toda a fruta, e principalmente nas cascas, a gente tem substâncias que são antioxidantes. Então fruta é uma coisa muito importante de se comer, mas dê preferência comer a fruta. E não ficar tomando suco de fruta, como a gente falou. porque senão a gente vai ter que comer muito mais fruta no suco do que se comer essa fruta ali em si, E aí né? você in natura, não né? tem as propriedades das vitaminas. Sim. Então, por exemplo, o maracujá. O maracujá é uma fruta de baixo índice glicêmico, ela quase não engorda. Então, quais são os dois sucos que a gente pode tomar com adoçante que não vai engordar? Limão e maracujá, tá? Tá. O maracujá, ele tem na casca dele uma substância que é chamada pectina, que é um antioxidante, que ajuda nos vasinhos para não ter entupimento, que ajuda também em alguns tipos de câncer, principalmente de cólon. Então a gente às vezes fala no suco, mas se for fazer suco, por exemplo, de maracujá, coloca um pouco da casca também. Bate junto, Bate né? a casca, tem que lavar, lógico, Sim, né? Mas não é só para pegar o de dentro, jogar sementinhas. Usa a sementinha que também tem propriedades. E tem passiflora, então ele é um calmante, é um relaxante, né? Então é legal. É legal. E as uvas? Uva é bem calórica, hein? Não é? A uva, principalmente a vermelhinha, é bem calórica. Quanto é o seu bem calórico? Por exemplo, 10 dessa daqui. Quantas calorias? Ó, eu sei que um copo de suco de uva chega a quase 400 calorias. Um copo de suco de uva. Então isso daí, 400? um montinho, deve dar o quê? Umas 100 calorias, mais ou menos isso. É daí pra mais, porque É aqui eu já bastante. tenho. Dá bastante. A gente sabe que a uva tem propriedades excelentes, né? O resveratrol, que é a substância que tem na casquinha, ele é até usado nessas plantações porque ele é antifúngico, então ele protege. E pra gente, ele diminui muito a placa de ateroma. Por isso que é comum tomar um copo de vinho, faz bem pro coração. Copo de uva, um suco de uva faz bem pro coração. E faz. É, mas não é um copo desse aqui, né, gente? Com 400 calorias. É assim, ó. 2 dedinhos. Dois Aí depois você dedinhos. completa o resto com água. Exatamente. Né? Então não é para dar para as crianças aquele copo enorme de... Ah, mas é integral. Qual é a diferença? É porque a frutose vira glicose, não é porque é Então, integral gente. que pode, né? E a gente vê o quanto que as crianças, você falar disso sempre aqui no programa, têm ficado com sobrepeso e doenças que eram doenças de adultos, a gente vê em criança. E criança que nem mastiga, você já percebeu? Tem mãe que só dá suco, não dá a fruta. A criança não mastiga, nem a dentição forma direito, Pois não é? E tem que até para você, na fala, fonoaudiologia, a gente precisa ter essa deglutição, precisa experimentar todas as frutas. A gente tem fibras, né? Sim, tem que aprender a mastigar, né? Que faz bem para o intestino, para você recuperar a flora intestinal. Então, tem que parar com essa mania de só dar suco para as crianças também, né? Gente, quanto tempo você leva para descascar uma fruta? 2 minutos, né? Não dá para dizer que não tem tempo.
Ó, agora, uma coisa que é bom a gente lembrar, quem tem problema renal. Toda vez que você toma o limão ou a laranja, eles têm, é cítrico. E esse citrato, ele protege o pH renal. Ah, Então, para quem tem cálculo renal, é muito interessante tomar suco de limão e de laranja, mas a laranja é calórica. Então vamos usar a de limão, tá? Bom, volto que tem mais outras tantas dúvidas e a gente continua agora. Você vê, a gente... Voltando com a doutora Maitê Pimentel, vamos para as perguntas? E a gente já fala também das frutas. Ó, a Vera pergunta se é melhor adoçar o café com adoçante ou açúcar mascavo. Muito bem, Vera. Ó, o que é menos calórico, quer dizer, que não tem caloria, é adoçante. Tá? A gente sabe que o açúcar mascavo é mais natural, não é industrializado, tem menor quantidade de açúcar do que o açúcar refinado. Mas, por exemplo, para um diabético, não é para trocar adoçante por açúcar mascavo. Isso é uma pergunta que acontece muito. Para quem não é diabético... Se não tiver muito acima do peso, é uma boa opção. Né? Aí você fala, qual dos adoçantes que seria o melhor? Sempre a sucralose, tá? Criança não pode usar adoçante, porque pode fechar a cartilagem hipofisária. A sucralose pode. A sucralose pode. Então, para as nossas crianças diabéticas que estão em fase de crescimento, usa sucralose, para quem está em dieta também. Qual é a quantidade permitida? Que às vezes você fala, eu não sei quanto que eu posso usar. É muito, Kátia. É muita coisa. Até o quê? 45 gotinhas por dia ou 18 saquinhos por dia. Ai, gente, 18 saquinhos, não dá para você... Quantos café você toma por dia para usar 18 saquinhos? Não tem aquela história que adoçante dá câncer? Tem gente que fala, né? Foi feito estudo e realmente pode, em ratinhos foi, mas assim, é uma quantidade tão elevada que seria um barril de adoçante por dia. Então, pelo amor de Deus, nem que a gente queira não consegue tomar tudo isso, né? Então não precisa ter medo de usar adoçante. Então a Vera, se não tiver acima do peso, pode escolher até o açúcar mascavo. Pode. E se tiver, a sucralose. Isso. Vamos às frutinhas? Porque todo mundo acha que é fruta. Pode, tá liberado. Aí você fala, ai doutora, eu comi uma manguinha. Pode manga? Pois é. Pra quem quer emagrecer? Olha só, a frutose vira glicose. Vira açúcar. Ou seja, isso é açúcar mascarada. É como se fosse um pedaço de uma fatia de bolo. Sim. Tudo bem, tem vitamina, né? Mas... Sim. Inclusive até a manga, ela tem o ácido gálico, que é uma substância que diminui o câncer de pulmão e de intestino. Então, toda a fruta, quase toda a fruta, e principalmente nas cascas, a gente tem substâncias que são antioxidantes. Então, fruta é uma coisa muito importante de se comer, mas dê preferência comer a fruta. E não ficar tomando suco de fruta, como a gente falou. Porque senão a gente vai ter que comer muito mais fruta no suco do que se comer essa fruta ali em si, e aí né? você não tem as propriedades das vitaminas. Sim. Então, por exemplo, o maracujá. O maracujá é uma fruta de baixo índice glicêmico, ela quase não engorda. Então, quais são os dois sucos que a gente pode tomar com adoçante que não vai engordar? Limão e maracujá, tá? O maracujá, ele tem na casca dele uma substância que é chamada pectina, que é um antioxidante, que ajuda nos vasinhos para não ter entupimento, que ajuda também em alguns tipos de câncer, principalmente de cólon. Então a gente às vezes fala no suco, mas se for fazer suco, por exemplo, de maracujá, coloca um pouco da casca também. Bate junto, Bate né? a casca, tem que lavar, lógico, Sim, né? Mas não é só para pegar o de dentro, jogar sementinhas. Usa a sementinha que também tem propriedades. E tem passiflora, então ele é um calmante, é um relaxante, né? Então é legal. É legal. E as uvas? Uva é bem calórica, hein? Não é? A uva, principalmente a vermelhinha, é bem calórica. Quanto é o seu bem calórico? Por exemplo, 10 dessa daqui. Quantas calorias? Ó, eu sei que um copo de suco de uva chega a quase 400 calorias. Um copo de suco de uva, então, 400? isso daí, um montinho, deve dar o quê? Umas 100 calorias, mais ou menos isso. É daí pra mais, porque aqui eu já tenho que dar bastante. A gente sabe que a uva tem propriedades excelentes, né? O resveratrol, que é a substância que tem na casquinha, ele é até usado nessas plantações porque ele é antifúngico, então ele protege. E pra gente, ele diminui muito a placa de ateroma. Por isso que é comum tomar um copo de vinho, faz bem pro coração. Copo de uva, um suco de uva faz bem pro coração. E faz. Mas não é um copo desse aqui, né, gente? Com 400 calorias. É assim, ó. 2 dedinhos. Aí depois você completa o resto com água. Exatamente. Né? Então não é para dar para as crianças aquele copo enorme de... Ah, mas é integral. Qual é a diferença? É porque a frutose vira glicose, não é porque é integral que pode.
né? E a gente vê o quanto que as crianças, você falar disso sempre aqui no programa, têm ficado com sobrepeso e doenças que eram doenças de adultos, a gente vê em criança. E criança que nem mastiga, você já percebeu? Tem mãe que só dá suco, não dá a fruta. A criança não mastiga, nem a dentição forma direito, Pois não é? E tem que até para você, na fala, fonoaudiologia, a gente precisa ter essa deglutição, precisa experimentar todas as frutas. A gente tem fibras, né? Sim, tem que aprender a mastigar, né? Que faz bem para o intestino, para você recuperar a flora intestinal. Então, tem que parar com essa mania de só dar suco para as crianças também, né? Gente, quanto tempo você leva para descascar uma fruta? 2 minutos, né? Não dá para dizer que não tem tempo. Ó, agora, uma coisa que é bom a gente lembrar, quem tem problema renal. Toda vez que você toma o limão ou a laranja, eles têm, é cítrico. E esse citrato, ele protege o pH renal. Ah, então, que legal. para quem tem cálculo renal, é muito interessante tomar suco de limão e de laranja, mas a laranja é calórica. Então toma vamos de usar limão. a de limão, tá? Bom, volto que tem mais outras tantas dúvidas e a gente continua agora. Você viu, né? Olha, Renata, vou a um casamento no sábado. O que é melhor beber, cerveja ou caipirinha? O que engorda menos? Dona Renatinha, era melhor não beber nada. Era melhor não beber, porque bebida alcoólica, às vezes a pessoa não come nada, mas bebe. Sim. E a bebida alcoólica tem mais calorias, muitas vezes, do que o que a gente poderia estar comendo na festa, Bastante né? caloria. Mas Então. nesse caso, Renata, então vamos lá. Cerveja tem cevada, que é trigo, que engorda muito mais e dá muito mais gordura de barriga e de fígado. Uma garrafa de 600 ml de cerveja equivale a 4 pães. É muito. Uma garrafa de 600 ml? Equivale a 4 pãezinhos? Pois é. E o que acontece? Oxi. Quando você bebe cerveja, vai bebendo, porque tem menos quantidade alcoólica. Então a pessoa vai bebendo muito. E não é o álcool que está verdade. engordando, é o trigo. Nas bebidas destiladas, a que menos engorda é o gin. Um gin? Aí depois vem a caipirinha, vem o vinho. Então, uma opção melhor seria a caipirinha, porque vai menor quantidade De né? bebida. E aí você consegue também se controlar mais. E não vai dar tanta gordura de fígado e esteatose hepática. Agora, lembrar que dificilmente alguém toma uma bebida alcoólica e não come um petisco. Você não vai ficar sentado tomando uma cerveja, tomando uma caipirinha, não vai comer um pastel, uma coxinha. Ninguém vai pedir uma salada de tomate, né? Para comer acompanhando uma caipirinha. Pega um provolone à milanesa, né? Gente, provolone à Nossa, é milanesa. uma bomba. Aquilo é uma delícia, mas já viu quantas calorias? Muita, muita. E aí você fala, mas eu como 2 quadradinhos. Às vezes os 2 quadradinhos é o suficiente para acabar com a sua semana inteira, não é? Então, você tá num churrasco, come a carninha, come o vinagrete, mas não pega o pão de alho, né? Tira a casquinha do frango, não fica pegando a salada de maionese, que é o carboidrato. Então, quando a gente sai, tenta não tomar cerveja, você vai economizar, vai 1/3 da caloria do que Então, você já é bastante. É bastante. Vai no churrasco para comer a asinha, que é menor. E o tanto de gordura que tem naquela pele na asinha, Só tem pele, né? só tem pele. Fala, mas é gostosa, é crocante, mas é gordura. Picanha, tira aquela gordura da picanha, pelo amor de Deus, né? É, gente, não tem milagre. Não tem jeito, né? Vamos ver mais uma? Tatiane, sucos de fruta natural podem engordar tanto quanto refrigerante? Eles podem ser consumidos na dieta para perda de peso? Isso, Tatiane. Então a gente até falou qual tipo de suco. Então aqui vai depender. É. Se a gente usar o de limão, de maracujá, de morango, são de baixo índice pode, glicêmico. né? Pode. Qual refrigerante que não engorda? O zero. Então, se você falar em caloria, refrigerante zero engorda menos do que um suco de frutas. É. Porém, ele tem alta concentração de sódio, que vai inchar, vai reter líquido, vai acabar engordando indiretamente por outro fator. E engorda por tabela, né? É. Então sempre é melhor. Quer muito refrigerante? Usa o zero, né? Usa o diet. E aí a gente, quando vai tomar um suco, também prefira esses de baixa caloria. Agora, o suco de limão com adoçante, porque se colocar açúcar Não. também, você coloca um monte também, Mas vira não igual um resolveu copo de nada. refrigerante, né? Exatamente. Um copo de refrigerante, dizem, né? Que pra gente tirar os efeitos nocivos dele, de açúcar e conservantes e tudo mais do corpo da gente, precisa de pelo menos 36 copos de água. Isso mesmo. É muita coisa. É muita coisa. Aí toma um copo de refrigerante e 36 de água. Uma técnica também é você estar bebendo alcoólico ou vai o refrigerante, um copo de refrigerante ou bebida e um copo de água. Vai intercalando. E não Isso é uma toma só técnica que se faz. refrigerante, né? Exatamente. Olha, gente, mas nada supre a necessidade da gente ir ao médico.
Sabe por quê? Primeiro que você chega no médico, ele vai pedir o seu check-up, que são os seus exames básicos de sangue e tudo mais, para saber de verdade como está a tua saúde. Uma coisa é o que a gente acha, outra coisa é como a gente está. Sim. A partir desse resultado, o médico vai decidir uma dieta com individualidade. E como que cada um reage melhor. A doutora Maitê sabe, eu preciso de uma dieta que seja radical, porque se for devagarzinho para mim, eu não consigo, não tenho paciência. Já outra pessoa, se pega uma dieta muito radical, não funciona. Faz, Então, não existe aquilo que a gente possa dizer que é igual para todo mundo, né, doutora Maitê? E, por exemplo, a gente está falando hoje muito de frutas. Tem umas frutas que são melhores para risco de câncer. Então, a gente investiga na família o que tem, aí a gente vai indicar quais são as frutas melhores para a tua vida. Quer dizer, tudo, né? Tudo dá para fazer individualmente. E é o mais saudável e é o mais correto, né? Dietas radicais são para a gente se animar e fazer numa fase da vida. Sim, mas dá pra passar a vida, né? a vida é a gente o que está falando aqui, né, Kátia? É a verdade. gente no dia a dia saber limitar, saber trocar, para a gente continuar vivendo com saúde. O bom é que quando você chega ao peso que você desejou, você começa a fazer essas escolhas, não é um martírio. Porque você sabe que vai ter que fechar no azul, né? Para você não perder tudo aquilo que você conquistou. Em saúde, depois em beleza. Então, siga com foco que você chega lá. Não pode desistir. Verdade. Né? Olha, eu vou passar os contatos da doutora Maitê Pimentel, www.doutoramaiteendocrino.com.br. O Maitê é com THE, tá? Então, doutoramaiteendocrino.com.br. Lá tem todas as informações, tem uns textos bem legais também para você aprender a cuidar um pouco mais da sua saúde. E pode também ficar ligada nas redes sociais, né? Instagram, só colocar lá, Maitê, doutora Maitê. Maitê underline endócrino. Isso mesmo. Maitê underline endócrino, você vai encontrá-la. Quer sugerir algum tema? Fique à vontade, doutora Maitê, retorna e a gente esclarece as suas dúvidas. Obrigada. Beijo. Obrigada. Dá um beijo na sua mãe, viu? Obrigada.